dia tem vida cheia do inverno ao falar. Rio que usa leito sem limite pra se encher. Não se corre, tira a pera, vai no panzeiro pra se benzer. Aqui o verão é inverno, faz chuva, faz verso, faz frio. Oi, Cláudia. Aqui o inverno governa, cai a ciência, o verão. Tudo bem, querida? Oi, Larissa. Tô aguardando o professor. Vamos ver se ele consegue. Ah, já tá aí. Beleza, professor. Aguarde aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Só um minutinho. Do norte não precisa sorte pra se molhar. Oi, Larissa. Larissa, convida aí no aviãozinho os teus amigos. Vida cheia do inverno ao falar. Vamos lá. Rio que usa o leito sem limite pra se Essa música aí, correr, tira a pera, quem canta pra se benzer. é o... Ai, esqueci o nome dele, gente. Eu já vou falar daqui a pouquinho. Oi, Ana. Oi, Rilnete. Tá chegando aí. Eu vou conversar hoje com o professor, poeta, né? Professor Eduardo Martins. Vamos lá, vou mandar um convite aqui pro professor. Vamos lá, vamos ver se ele conecta. Olha, fácil, gente! Que rapidez! Oi, Marta. A Larissa me deu umas orientadas também aqui. Eu sou péssimo Claro, nessas coisas. tudo se acerta, professor. Com certeza. E é um prazer, professor, recebê-lo aqui nesse quadro, humilde quadro que eu chamo de Ajure Cultural, e onde eu converso com pessoas queridas da literatura, da Que arte, da bom. cultura. E é um prazer tê-lo aqui. Larissa está dizendo, tá linda, Martinha. Olha que Que gentil. bom. Nosso Obrigada, convite Larissa. para você permanece de pé. Se você quiser participar do grupo de pesquisa, né, que nós estamos trabalhando com essa questão da poesia, né, de autoria Sim. feminina. Sim, professor, eu vou conversar, a gente vai, para depois, assim, me dar mais instruções, né, como que funciona e em que períodos, né, vocês costumam produzir, Ok, para eu ver se eu com me certeza. encaixo aí dentro desse tempo, né, que É tanta coisa, né? Fale sério. é É muita verdade, coisa, né? tenho feito várias coisas, né? E acaba que a gente fica um pouco sem tempo, mas para isso a gente sempre tem que conseguir um jeitinho, né? Para participar desses grupos de pesquisa, e principalmente falando de mulheres, né, professor, que é muito Com importante. certeza. Estávamos ouvindo, professor, uma música aqui do Rubem Vaz Cavalcante, que é de Sim, Rondônia. grande amigo, grande parceiro, né? Trabalhamos juntos como professores na universidade. Ele é músico, bom poeta, né? Uma pessoa fantástica, né? E ele trabalha também com a literatura infantil, né? Uma coisa que eu, eu, por exemplo, não consigo fazer, né? Eu acho fantástico quando alguém trabalha, né, com essa linguagem, né? E o Binho, ele é conhecido como Binho, né? Ele tem sido e continua sendo, né, embora esteja aposentado da universidade, coisa que eu devo fazer agora no mês de janeiro, né? Ele continua sendo um grande parceiro, né? Eu tenho uma admiração profunda pela obra dele e por ele como pessoa, né? É uma pessoa extraordinária. Que bacana, né, professor?
E eu vejo que o seu, eu não chamo nem de currículo, eu chamei aqui de andanças, né? Porque é tão lindo de ler, né? Essa sua caminhada e ver aqui que você nasceu em Barros Melo, em Recife, né? E agora vive em Rondônia, né? E participou do movimento dos escritores independentes, olha só, nos anos 80, né, na Companhia dos Poetas e das Poetas. Aqui temos a Cida Pedrosa, que recentemente ganhou o prêmio, né, O Jabuti de Jabuti. Poesia. Isso. O Hector Felize, né, e Fátima Argentino. Ferreira e tantos artigos. Você é um estudioso também da obra, né, de Manuel Bandeira, né? Eu vi Tem e influência que das mulheres também, porque assim, minha família é imensa, né? Mas assim, meu pai e minha mãe dividiram direitinho, né? Ficaram 5 homens e 5 mulheres, né? E a influência para que eu lesse Manuel Bandeira foi da minha mãe e de minha irmã, né? Então, as duas pessoas que me levaram, né, ao Manuel Bandeira, né? Eu já trabalhei tanto com o Bandeira e já usei tanto na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, que eu acredito que a hora que eu me for, ele não vai querer ficar lá em cima junto comigo, do tanto que eu já perturbei o Manuel Bandeira, né? Mas é e isso, né? o que mais assim lhe cativa da obra de Bandeira? Claro que tem muitas coisas, mas assim algo que você não consegue resistir da poética. Do Manuel Bandeira, eu Sim. acho que essa questão da relação da poesia dele com a nossa gente, né? Eu Uhum. diria que se existe um precursor dessa coisa da visão anticolonialista, né, está no poema Evocação do Recife, né, do Manuel Bandeira. Eu acho que Uhum. essa identidade do Bandeira com a nossa gente, com o nosso povo, né, é o que me atrai mais, né? Claro que existe toda uma digamos assim, uma imagem, né, que minha mãe colocou, né, ainda menino, na minha cabeça, né? Mas, na verdade, depois lendo o Manuel Bandeira constantemente, a gente foi descobrindo também que o Bandeira não só era um grande poeta, mas era um grande professor, um exímio professor, né? E a gente começa a ter, assim, de certa forma, né, uma aproximação maior, uma cumplicidade, né, com a obra do Manuel Bandeira, ah, por esses viés, né? A gente pega o poema tirado de uma notícia de jornal, né? O poema atirado, né, de uma notícia de jornal. O poema atirado de uma notícia de jornal, o João Gostoso que se atira na Lagoa Rodrigues de Freitas, né? Então, Uhum. está lá no título, né, o poema atirado de uma notícia de jornal, que se lê poema tirado, né, mas se você fizer a leitura correta, né, desse título, é poema atirado, né? E no final, João Uhum. Gostoso se atira na Lagoa Rodrigues de Freitas, né? E aí é toda uma questão, né? Esses dias eu estava lendo, existe já uma polêmica sobre essa questão da existência ou não do João Gostoso, né? Há um trabalho já feito nesse sentido. Então, eu penso que essa identidade do Bandeira com a nossa gente, né, com o nosso Uhum. povo. Quando eu leio os principais textos do Bandeira, né, digamos os mais conhecidos, né, é isso que a gente começa a perceber na obra dele, essa identidade com o nosso povo. Me É, encanta. e também, assim, quando eu leio as suas andanças literárias, eu não consegui ler todos os livros que você mandou, mas, assim, é, eu pergunto, né, se você tem essa afinidade de tanto com o que estuda o Bandeira, se você tem essa coisa do cotidiano também, dessas gentes dentro
da sua poética? Você também, ou você é realmente esse escritor, esse poeta que é versátil, que não tem um estilo que você, não um estilo assim no assunto de falar, mas que você vai e se mistura com tantos outros assuntos? Como é que é o poeta Eduardo Martins? Eu acho a minha poesia, né, e às vezes ouço isso de alguns alunos, né, e acho que eles têm razão. A minha poesia é meio chata, né, porque, assim, ela tem uma coisa tão para dentro, né, que ela se torna chata, Subjetiva? né, é muito subjetiva, né, e ela, assim, Uhum. ela é referência dela, né, quer dizer, assim, eu penso que a maior parte dos meus poemas, né, e já existem trabalhos nessa linha, né, a maior parte dos meus poemas tem como tema o próprio poema, né, Uhum. e isso me faz voltar muito, né, para essa questão do campo da linguagem, né, da expressão interna da lírica, né, e eu penso que, sob esse aspecto, tem algumas influências, né, de autores que a gente foi lendo ao longo da vida, né, e principalmente João Cabral do Melo Neto, né, ah, que é outro chato, né, mas é maravilhoso também, né, Guimarães Rosa, né, que ontem eu estava numa banca sobre Guimarães Rosa, né. Então, assim, eu penso que os meus alunos, em algumas situações, eles têm razão, né? Porque não é aquela poesia que você pega, lê e de cara você já tem uma percepção dela, né? Ah, eu tenho uma das alunas que disse que vai fazer um trabalho só sobre os títulos, né, dos livros que eu publiquei, né? E os últimos deram muito bafafá aqui por causa dos títulos, né? O livro que Uhum. não existe, né? Que eu acho que eu te mandei, né? Esse livro não existe e outras inexistências, né? O Sim. livro das insignificâncias, né? Que todo mundo Sim, e me pensou que lembrou o era. Manuel de Barros quando eu li esses dois títulos, assim, os títulos me reportou a esses títulos do Manuel de Barros também, né? Essa A poética que ele poesia também. é essa esquisitice, né? E se ela Sim, não sim. provocar essa esquisitice, né? Você vê, por exemplo, que a gente começa, tanto eu como Cida, né? Que nós lançamos Uhum. o primeiro livro juntos, né? Nós Sim, que começamos com honra, uma das né? maiores esquisitices, porque nós começamos pelo fim. O título do livro é Resto do Fim, e é o primeiro livro. Né? Aham. Percebe? Isso foi em 81, não é, professor? Em 1980. 1981. Né? Em Antes, Recife, em Recife. em Eu Recife. morava em Olinda, né? Ali Aham. bem no pé da ladeira da rua Prudente de Moraes. Eu não sei se você conhece Olinda, né? Mas, Eu assim, fui é lá, a não ladeira que conheço sobe para muito, os mas quatro alguma cantos. coisinha assim. É, a ladeira que você sobe para os quatro cantos, né? Que é o local, assim, digamos, mais famoso do Carnaval de Olinda, né? Morei quase na Aham. frente da casa de um grande poeta de Pernambuco, talvez um dos maiores, né? Que é o Carlos Pena Filho, né? Infelizmente morreu muito novo, né? Aham. Então ele morou na mesma rua que a gente morava, né? É um poeta sem igual, né? Assim, para mim, assim, me mostrou muita coisa da poesia. Eu E que, conheci o e que Carlos honra, Penas, né? vimos a Morar em obra. frente à casa. Chegou a conhecê-lo ou Não, quando não, eu ele. conheci a obra, né? A Já obra por já, um né? outro grande poeta de Pernambuco, para mim um dos maiores, que é o Alberto da Cunha Aham. Mello, né? Esse eu convivi e convivi muito, né, com ele e trabalhamos juntos em diversas situações, né? Para mim foi quem me ensinou muita coisa da poesia, né, o Alberto da Cunha Mello, né? Outros também de Pernambuco, de Jaci Bezerra, né? Domingos Alexandre, Almir Castro Barros, as mulheres, a Teresa Tenório, a Lucila Nogueira, né? Várias amigas, né, da época
de movimento de escritores independentes, né? Que esse povo todo é da geração de 65 de poetas lá de Pernambuco. Uhum. Então, assim, E eu como penso... foi esse movimento, Eduardo, essa questão da literatura independente, né? Vocês saíam na rua distribuindo panfletos, como é que era? Ai, a gente faz cada coisa, né? Que depois a gente até duvida. Mas é verdade, né? Nós começamos no... Nós fomos a um evento, na verdade, em Salvador, o primeiro encontro nacional de estudantes de letras, eu acho que agora está no 35º, 34º, não sei, né? E lá a gente percebeu que tinha um monte de gente que escrevia, né? E Uhum. fizemos uma reunião à parte, né? De escritores novos, porque até aquele momento ninguém sabia o que era o quê, né? E uma das questões que a gente percebeu era que a poesia ela tinha, não sei se em virtude da questão da ditadura e tal, mas a poesia tinha se voltado para os gabinetes, né? Nós tínhamos muitos poetas de gabinetes, né? E principalmente, especialmente no Nordeste, a tradição poética não é essa, né? A nossa tradição poética é de uma... e aí vem essa questão do uso do termo independente também, né? Porque Uhum. ela não cria amarras com editoras, isso e aquilo, né? E foi nesse sentido que nós marcamos uma outra reunião já para outro evento, que foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, né? Onde nós conhecemos um grande poeta de lá também, chamado Barreto, né? Uhum. E aí começou o agito, né? A questão da poesia de rua, que nós já fazíamos, né? Pernambuco, a geração 65, embora excelente de poetas, né? Tem Alberto, tem todo esse povo que eu falei basicamente é dessa geração, né? Mas era uma geração de gabinete, era uma geração fechada, né? E Uhum. nós resolvemos resgatar essa coisa novamente da oralidade da poesia, que é uma coisa culturalmente, né, tradicional dentro do estado de Pernambuco, né? E essa questão do discurso, na questão da independência, era exatamente em relação aos sistemas e aos esquemas editoriais que nós já tínhamos, né, oficializado em nível do governo do estado, das grandes editoras, etc, etc, né? Só para você ter uma ideia, assim, algumas coisas eu mantive até hoje. Eu não participo de nenhum concurso, né? Não participo, não acredito, né, em concursos de literatura, continuo não acreditando, né? E assim, o movimento ele surgiu, né, porque ele estava nas ruas. Claro que eventualmente se coloca o meu nome de Espinhara como as duas pessoas que pensaram o movimento inicialmente e tal, mas isso não é verdade, né? A verdade é que nós iniciamos o movimento, sim, né? Porque fomos nós que estávamos nas reuniões dos estudantes de letras, né? Uhum. Mas nós não sabíamos nem que ia acontecer isso, né? A partir do momento que a gente começou, né, aí sim virou um rótulo em cima de mim, de Espinhara, e aí nós assumimos mesmo que íamos agregar esse povo todo. Recife, só para você ter uma ideia, tinha mais de 20 grupos editando jornalecos, literários, um monte de coisa, mas todo mundo separado. E nós resolvemos juntar esse pessoal inteiro dentro de um grande movimento. E foi aí que se teve a ideia do movimento de escritores independentes. Nós juntamos todas essa Que galera, né? bacana, né? Foi muito bom. Inclusive, estamos voltando, né, a essa questão da produção independente, né? Sim, com certeza. E estamos eu me sinto muito feliz de criar, de É verdade. idealizar o meu livro, ainda que não vá ser uma grande escala de edição, mas assim, é o que me faz feliz, e eu acredito Sim, que você segue, né? Deve seguir essa mesma linha, imagino eu, né? sim.
as minhas publicações são todas feitas por uma editora aqui de Porto Velho, editora temática, né? Que, na Aham, verdade, é um amigo que toca essa editora e que eu valorizo muito, né? Que é o Abel, né? O editor, aham. e ele realmente faz um bom trabalho em termos de edição. Hoje, não sei se por coincidência, mas recebi o livro novo que eu vou estar lançando até o Ai, final já recebeu, professor, que e bacana. recebi. Tá lindo esse livro. Inclusive, Recebi esse. de cada dos 3 livros que você me mandou, eu selecionei uns poemas e, de repente, se você quiser ler, senão a gente vai falando um pouco sobre esses livros, né? E eu tenho aqui, professor, também, acho interessante, né, que eu percebi assim que cada ano, né, mais ou menos, você publica um livro. Aí teve um intervalo, não sei se foi de Grande, 86 para muito grande. 2020 ou alguma coisa assim. Sim. Esse intervalo aí foi de mudança para Rondônia? Como é que foi isso? E quando você disse assim, eu vou para Rondônia e chegou aí, e como é que foi isso? Eu vim para Rondônia, né, exatamente porque nós não tínhamos concursos públicos na época, né, e eu estava prestes a me casar, né, e então Uhum. resolvemos vir para Rondônia para consolidar, pegar pelo menos um cargo público de professor, né? E na época, exatamente a minha companheira era a Cida Pedrosa, né? A minha vinda Aham. terminou nos separando, na verdade, né? E ela continuou em Recife e eu fiquei em Rondônia, né? Em Rondônia, alguém brilhante achou que eu tinha muito jeito para dar aula de ensino religioso e me enfiou na área rural fazendo isso. Claro que eu não dei nenhuma aula de ensino religioso, né? Eu dei aulas de literatura o tempo inteiro, né, em tudo que era disciplina que me botavam na área rural. E, e é lógico que eu não fui dar aula de ensino religioso, até porque isso seria massacrante para os alunos, né? Eu Ah, também tive essa experiência de aula de ensino religioso. Para mim era sofrível. Eu a gente sofria, viu? passou por isso. Quem veio para a região norte, né, ou quem já estava na região norte, nós tínhamos o ensino religioso na grade, né, e nós éramos obrigados a dar aquela disciplina, Sim, sem sim. grandes Terrível. conversas. Né? Bom, Terrível. Sim, então, parte sim, foi professor. isso. Né? Eu vim para Rondônia, né? E depois, por incrível que pareça, Marta, eu entrei na universidade em seguida, porque eu passei em concurso. Né? Logo em Uhum. seguida, eu passei no concurso da Universidade Federal de Rondônia, ah, que foi outro rolo até me lotarem onde realmente eu passei, que foi o município de Vilhena, né? Foi um rolo. Primeiro me lotaram em Rolim de Moura, depois não queriam me lotar, depois me trouxeram de volta, botaram para. Foi um rolo, né? E, e a partir daí, como nós não tínhamos universidade, quando eu cheguei em Vilhena foi que eu descobri isso, né? A Uni funcionava num antigo prédio da prefeitura, né? Que tinha quase a metade do telhado arriado, né? Só para você ter uma Uhum. ideia. E aí as salas que haviam que as pessoas conseguiam utilizar, elas estavam utilizando. Foi quando eu cheguei na cidade, eu acho que um ano depois, eu assumi a diretoria do campus, que era esse empréstimo da prefeitura, né? E aí eu vi que a gente tinha que criar uma universidade, fazer uma universidade, né? E aí eu passei realmente cerca de 10 anos, eu acho que sem publicar quase nada, né? E fui Fazendo essa guardando. universidade, né? Sim, a Construindo. universidade me atrapalhou bastante nesse aspecto, né? Não me arrependo, porque eu também ganhei muita experiência nessa outra área de administração pública e tal. Inclusive, eu publiquei um livro, né? Que ninguém acredita, né? Mas eu publiquei um livro porque eu terminei me elegendo coordenador do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Administração e Planejamento, né? Das Aham. universidades brasileiras, e publiquei junto com alguns colegas do fórum
um livro sobre essas questões administrativas, mais de cunho administrativo da universidade, né? Então, essa foi uma época diferente, em que não cabia a Ah, poesia. Tá? Eu sim. escrevia bastante, continuo escrevendo, né? Tem bastante coisa aí inédita, né? Mas eu não publicava porque eu não estava na área acadêmica, eu estava na área acadêmica só dando aula. Uhum. É sério. É interessante, né? Vamos falar aqui, professor, do seu livro Retalhos de Água. Esses títulos que você dá às suas obras realmente merecem um estudo, porque são, né, incríveis, né? Retalhos de água, né, com tantas expressões, com tantos versos assim fortes, né? E é interessante, esse Retalhos de Água foi 2018, né? O nono livro. E a Tânia, se eu não me engano, a Tânia Rocha, ela fala um pouco sobre o seu livro. Esse livro é maravilhoso e ela diz assim que tem dois aspectos super interessantes na sua poética nesse livro, que é a metalinguagem sublime e Certo. o desvendar-se, né, de si, né, a si enquanto homem de seu tempo e de outros tempos. Você está de acordo com essa descrição? Eu realmente, o pouco que li, eu achei super, super, assim, esse registro muito, muito forte. A Tânia, quando eu vim de Vilhena para Porto Velho, né, que agora eu moro em Porto Velho, né, desde 2000, Aham. quando eu vim para Porto Velho, a Tânia já estava praticamente saindo da universidade, aposentando e tal, né? Mas a Tânia foi uma grande companheira dentro da universidade, né? E de forma que eu pedi que ela escrevesse alguma coisa sobre o retalho de água, né? E ela escreveu. Claro, eu acho interessantíssimo o que ela escreve, né? O que ela coloca, inclusive no texto que ela construiu, né? Que foi, na verdade, um texto construído correndo praticamente, porque a gente se reencontrou nesses Facebook da vida e tal, e foi aí que eu disse para ela, olha, eu estou com um livro e gostaria que você fizesse, né? Então, assim, quando ela começa o texto, né, trazendo para o livro Retalhos de Água, né, as duas marcas que ela enxerga, né, eu acho que são dois traços efetivamente determinantes, né? Especialmente pelo que eu lhe falei, né? Nessa questão da metalinguagem, boa parte dos meus textos eles se voltam para essa questão da própria construção do poema, né? É Uhum. claro que uma outra parte segue essa linha lírica, né? Intensa também, porque eu sou Esse bem intenso nas subjetivismo coisas, também, né? né, que Subjetivismo, permeia. né? É, Com e certeza. eu escolhi assim dois poemas assim que eu achei super, me identifiquei assim na primeira leitura, né, que foi o Navegar, né, da página 23 e na sala de aula, na página 30 porque eu vejo que o poeta não se desveste do professor em muitos aspectos, né? Ele tá lá gritando o professor, né, que apaga o quadro, e achei super interessante esses dois poemas. Se você quiser ler algum deles, você fica à vontade aí. E Se eu tiver que fazer, é ler mesmo, porque existe outra coisa que ninguém aguenta. Eu sei um monte de textos de cor e textos imensos de cor, mas eu não sei nenhum poema meu decorado, né? E, aliás, às vezes até eu esqueço. Depois que eu publico, passa um tempo sem eu olhar o livro, né? Realmente eu esqueço boa parte daquilo que eu fiz, né? uhum, Isso é também uma forma da gente se afastar um pouco, né, do que faz, para, não sei se você age dessa forma, mas se afastar um pouco do que faz para fazer uma leitura um pouco mais sim, imparcial depois desse texto, né? sim, sim. Claro, eu adoro também esse poema, né? Acho que ele traz esse exercício, né? Do aprendizado, né? E do ensinamento. Eu acho que a Uhum, poesia é isso, né? Eu adoro ver a poesia sobre esse ângulo, né? Ah, embora a coisa da funcionalidade da poesia eu não vejo, não consigo enxergar
né, o que hoje está se usando muito, essa questão da funcionalidade da poesia, né, eu não consigo enxergar. Né? Meus alunos também, às vezes, chateiam, né, porque eles perguntam, mas professor, então, para que serve a poesia? Eu digo, para nada. Né? Quer dizer, poesia não serve para nada. Poesia, se servir, ela deixa de prestar. Né? Então, a poesia, para mim, ela é isso, né? É esse jogo, né? Do nada para lugar nenhum. Né? Então, eu não posso pensar a poesia, né? Servindo, por exemplo, para construir uma casa. Como algumas pessoas hoje têm uma ideia de funcionalidade da poesia. Né? Então, por ela não ter essa funcionalidade, foi a partir disso que eu construí o Teoria das Insignificâncias, né? Que até uma pessoa me perguntou se era porque era insignificante, não tinha... Não, eu digo, não, é porque a poesia não significa. Né? A poesia expressa. Né? A poesia não tem significação. Né? E nessa não significação é que ela faz algum sentido. Né? Então, daí a teoria das insignificâncias. Né? Quer dizer, não é E por ser aí, menor. fazendo gancho, já que você está falando, então, assim, para quem o Eduardo Martins escreve, né? Qual é o fim último também dessa ação da escrita, né? Bom, eu diria que eu escrevo para um público bem diversificado, né? Que vai desde aquele conhecedor maior da literatura e que tem o conhecimento teórico e tal, que é capaz de construir uma tese, uma dissertação, um artigo, etc., né? Mas também para quando eu entro muito nessa parte mais lírica, né? E eu acho que esse livro tem isso, né? O Retalhos, Sim. né? Eu penso que também a pessoa comum, né? A pessoa que não tem esse conhecimento todo, né? Para avaliar, para ver essa questão da poesia. Né? Eu penso que essa poesia ela também é, de certa forma, né? Uma construção, né? Daquilo que eu não consigo nem ser, nem imaginar sendo. Entendeu? E aí eu penso que essa simplicidade é onde chega lá para o homem comum, para o cidadão comum. Né? Aqui, por exemplo, a minha irmã, que não era leitora de poesia, ela leu muito narrativa, né? E ela queria, por força, que eu fosse para a narrativa. Né? Uma irmã que eu tinha, que era médica, ela queria, por força, me levar para a narrativa. Eu dizia para ela, não sei narrar, eu só falo para dentro. Não tem como narrar. Né? Entendeu? E aí ela adorou esse poema, né? Esse Na Sala de Aula. Né? Lê aí pra gente. Eu dizia para ela que eu penso que esse Na Sala de Aula é o meu quadro negro. Percebe? Então, eu penso que esse Na Sala de Aula é isso que eu penso da poesia. É um aprendizado, né? Mas é também um ensinamento. Agora, a poesia tem essa função? Não. Né? Como é que a gente aprende, como é que a gente ensina com a poesia? Eu não sei. Sendo que ela é insignificante, mas ela Sendo que ela é expressa. insignificante. Eita, Percebe? nó! Percebe? Então, eu penso, né, que isso é uma discussão sem fim. Né? É uma discussão sem Realmente. fim. Daí porque eu acredito nessa coisa da metalinguagem, da expressão para dentro. Né? A É uma expressão de si ciranda de mesmo. interrogações, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que as nossas maiores ou melhores experiências, né, com a linguagem é quando a gente não fala, quando não diz nada. Então, é nesse aspecto que eu vejo a poesia, quando ela não diz, quando ela é o quanto mais intransitiva ela é e mais expressiva, né, aí sim ela forma um campo, né, onde você pode tanto ensinar como aprender. Agora, a forma eu não sei. Né? Eu sempre digo que a melhor coisa do mundo que me aconteceu foi esse negócio de você poder ser professor de literatura.
porque você vai ensinar o ensinável. Quer Olha, dizer, não professor, tem... estão dizendo aqui que já estamos fazendo poesia ao vivo. A Larissa. E também Ah, tem muitos comentários, professor, dizendo que o seu currículo é maravilhoso. A Patrícia Cacau disse assim: eu adoro poesia chata, quando você falou que essa poesia é chata. E, e aí, né, temos aqui vários comentários que não dá nem para ler, com todos os comentários que passaram aí, mas eu queria ouvir esse na sala de aula, né? Porque senão a gente vai ficar aqui fazendo poesia, como diz a Larissa. eu vou ler esse texto, né? Ah, qual é a página? De 30, né? É 30, É professor, 30. página 30. Apago o quadro como quem limpa a alma e aprende a lição sem abrir o livro. Pelo chão, as lembranças são pó. Pinto-me branco e sacudo as fagulhas de giz para dentro da memória. Aceso, o dia se dobra nos muros que me separam de mim para sempre. Ah, eu gosto demais desse poema também, Eu entendeu? também gostei muito. Achei lindo, né? Ah, É, o professor, né? Bem essa profissional. metalinguagem, né, que você usa, mas ao mesmo tempo você está falando assim, é aquela coisa da expressão, né? O leitor, né, vai aí encontrar o seu campo semântico, vai dar os Com certeza, significados, né? E é com muito, certeza. muito bacana esse. Li um pouco desse seu livro e fiquei assim encantada. Eu disse, gente, que maravilha! Sabe quando você se encontra e a gente vai passar, professor? O próximo, sabe por quê? Porque senão a gente vai, a gente não dá tempo para falar dos três, e principalmente desse último, né, que você recebeu aí. Linda, achei linda a capa desse também, desse seu último livro, né? Ah, tá, dos signos O, secos, né? sim, Já, sim, inclusive, sim. esse exemplar eu fiz uma dedicatória ao meu amigo que apresenta o livro, que é o professor Flávio Paz, que deve estar aí com a gente, não sei. Sim, sim. Signos Secos é um outro título que também chama muita atenção, né? Sim, O prefácio do livro, esse daqui também, professor, eu achei maravilhoso, esse Soma dos Inumeráveis, sim. que é de poemas também, e foi publicado em 2019. E achei também super interessante o poema que você já abre o livro, diz assim: no final das contas, a soma é o que a vida nos deixou para nunca mais subtrairmos. Isso aqui é grandioso. Queria ter escrito isso. E é verdade, assim, no sentido de que ah, a gente fica sempre somando, né? Na verdade, a gente vive em função dessa soma, né? Para, ao final, a gente perceber, né, que o que efetivamente é soma é aquilo que ficou dentro. Né? Mas a gente não Uhum. vive para esta soma, a gente vive para uma soma aparente, que é a casa que eu tenho, né? O carro que eu O ando, carro. né? Etc, etc, a roupa que eu uso, etc. Então a gente vive para uma soma, né? Que não é essa soma de afetos, essa soma de sentidos, né? Que eu vejo na poesia, por exemplo. Né? Então, eu acho que na poesia, eu acho que por isso que eu adoro a poesia, eu acho que ali nós conseguimos aglutinar todas essas questões, né? Então, por isso que eu coloco que o que é eterno, né, é o que nós conseguimos somar dentro. Muito lindo isso, assim. Me alcançou de uma forma Aí não tem que como numerar, né? não tem, justamente isso, a soma dos inumeráveis, né? Essa questão. E o Marcelo, que prefacia seu livro também com um título super poético, que é É, Pétalas e Pérolas, o Marcelo Mário de Mello, ele diz o seguinte, peguei um trechinho só, ele diz assim, ele fala sobre essa sua poesia dizendo o seguinte: poesia de água mansa minando da rocha, das fontes profundas, formando rios de sentimentos no mar da vida. Achei
Isso aqui também é grandioso, né? Ele é E, fantástico. O Marcelo é um camarada que está entrando agora na faixa dos 80 anos, né? Que é de outra geração também, não é da minha, mas que trabalhou com a minha geração, né? Ele fez parte do aham. movimento de escritores independentes e ele foi um dos que organizou bastante, nos ajudou muito, né? E participou efetivamente do movimento. E E ele ainda é daqueles que acredita que nós vamos fazer a revolução, né? Ah, então, ele tem uma convivência com essa coisa da minha poética desde menino, né? Praticamente desde os 15, 16 anos que eu conheço Marcelo Mário Melo, né? Recém-saído dos presídios, né, de Pernambuco. E nós criamos uma relação, inclusive trouxe ele recentemente, coisa de 1 ano e meio, 2 anos antes da pandemia, aqui na universidade. Ele eu estive aí efetivamente em segue Rondônia, vivendo. viu, professor? Estudei aí. Estudei em Rondônia, fiz a minha pós-graduação na Onde? Universidade de Cacoal, em Cacoal. É, Ah, estive aí. eu tive uma E grande amiga dali, que foi a professora Neide Miyakawa, eu que acho era, eu acho que esse nome não me é estranho. era uma japonesa. Ela foi diretora lá do campus muito tempo, do campus da Eu UNI lá. estive lá em 94, não, 94, 96, por aí. Não, Eu acho que minto, ela já era acho que foi diretora. 97, 98. Nossa, passa tão rápido, né? E Passa. eu era uma menina ainda, né, naquela época. E, e agora, né, o tempo passa, a gente tem que. Bem, vamos falar dessa poética também, que eu achei super legal quando ele linka, né? Quando ele linka esses 3 versos que eu li Uhum. dialogam com o que o Ferreira Goulart, achei super interessante, ele cita que o que em mim tudo que me. Ai, eu acho que eu copiei errado. Tudo que em mim se perde, acrescenta-se ao que sou. É assim. Tudo que em mim se perde, acrescenta-se ao que sou. Ferreira Goulart. E a poesia de Eduardo Martins, ele diz, notadamente neste livro, trata desses acréscimos de perdas no fundo da alma. O perde fica, a dor presente no membro amputado, os mínimos múltiplos comuns e incomuns da convivência e do amor numa síntese poética de busca do equilíbrio existencial com óleo de maturidade, né? Que bacana isso, né? Essa definição. Que passou aí pela sua cabeça, eu lendo esse trechinho aqui, eu achei que você foi aí longe. Porque, na verdade, assim, quando a gente pensa em amputação, a gente pensa em perdas, né, concretas, né? Eu vejo assim que essas perdas, né, tipo, por exemplo, amputou o braço, né, amputou o dedo, né, ah, elas são estagnadas ali no ato. Agora, quando a Uhum. gente fala amputar sentimentos, não adianta porque a dor, ela no momento que ela é recordada, ela volta. Talvez num outro patamar, né, mas ela volta. Daí não tem como você mensurar. Né? É, Quer dizer, com e tudo aquilo que está dentro da gente, né, não tem como você mensurar e não tem como você amputar, ou seja, dizer eu vou tirar e acabou. Como aquela coisa da seria, relação que se foi, né? Vou tirar você de dentro de mim, não tira, entendeu? Não tira. seria desses lugares, né, dessas visitas a esses sentimentos que nasce a escrita do Eduardo Martins? Você já parou para analisar também esse seu processo de criação? Eu nunca parei para fazer isso. Né? Aliás, as pessoas que escrevem sobre mim e que escrevem sobre o meu trabalho, na verdade, tal, Uhum. elas quase nunca me ouvem falar sobre o que é esse processo, né? E como é que isso funciona internamente para mim. Né? Porque, claro, criticamente, literariamente, porra, eu sou professor de teoria literária. Né? Eventualmente Uhum. dou aula de literatura brasileira, tal, mas
Eu sou professor de teoria literária e crítica literária, né? Então, esse conhecimento eu tenho, né? De fazer a coisa. Agora, é lógico que há aquilo que o Mário de Andrade, né, no prefácio interessantíssimo, né, chama de impulsão, né, lírica, né? Isso aí é incomensurável, é outra coisa, né? É outro aspecto. E eu não tenho realmente nem falo sobre isso, porque eu já tive textos que eu fui buscar com 10 anos lá para trás, né, que estavam aqui ou arquivados em computador, ou em uma coisa ou noutra, ou só estavam mesmo no papel, como está o único texto em prosa que eu tentei fazer e nunca consegui terminar, né, desde a adolescência. Né, e depois em Vilhena tentei também, em Pimenta Bueno, depois em Porto Velho, nunca consegui terminar, né, que é o Antônio Góes. Mas também teve poemas que eu sentei aqui de madrugada e disse, agora foi. Né? E o poema saiu. E saiu assim, de eu não ter que alterar praticamente nada. Né? Uhum. Então, esse processo, ele é um processo que eu diria assim, bem intuitivo. Esse poema que saiu inteiro, né, ele é bem mais intuição. Né? E o outro é o que o Mário chama de trabalho pragmático, né, com a linguagem. Esse que eu fui buscar com 10 anos, né, ou mais anos, né, e refiz e reconstruí. Essa ideia ela está presente também no meu trabalho, porque existem poemas do primeiro livro que estão republicados em livros posteriores. E sempre tem poemas de algum livro publicado no livro novo. Né? Por que isso? Né? Porque é difícil amputar. Entendeu? É a pergunta que você fez anteriormente. Está ali a coisa, então você busca, republica, né, para rever ou aquele riso ou aquela dor. Mas, na verdade, você republica para reviver aquilo. Eu não sei como é que as pessoas veem a questão da poesia, né, fora do contexto, digamos assim, da pessoalidade, né? Mas todas as vezes que eu penso em poesia, eu penso essa pessoalidade, embora, claro, a gente saiba que poesia é linguagem, né? Mas essa pessoalidade ela está lá nessa linguagem. Ela está ali. E tem um pouco do autor ali, né? Com certeza. Eu sempre Tem... falo naquele poema do Drummond, né? Eu acho aquilo... Toda vez que eu leio aquele poema, não sei porquê, mas me vem aquela cara longa do Drummond com aqueles óculos horrorosos que ele usava, entendeu? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, entendeu? Aquela coisa morta, morna, entendeu? A cara de Drummond, né? Aí um dia eu falei isso. Nossa, isso é horroroso, parece o Drummond. Né? Aí o cara disse, você não gosta do Drummond? Eu digo, adoro o Drummond, mas a cara dele que é feia. Né? Realmente, se fosse pelo rosto, a gente não prendia na poesia dele. E aí... Com aqueles óculos, né? Terrível, terrível. Você citou um autor que eu adoro, sabia? E eu leio ele quase toda hora. O Goulart. Que é o Ferreira Goulart. Né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O primeiro livro do Ferreira Goulart que eu li, eu fiquei escandalizado. Entendeu? Por quê? Eu fiquei escandalizado, porque só tinha formatação de palavrão. Uhum. É o poema sujo. Uhum. Então, assim, me escandalizou o poema sujo. Até hoje está aqui comigo a edição que eu comprei na época como menino. Por mais impura que a arte seja, né? Ela é monumental. Quer dizer, depois, com mais maturidade, lendo o poema sujo, uhum. né, eu acho que a literatura brasileira nunca mais vai ver uma coisa tão grandiosa como aquela. Então, quando a gente pensa, né, estudar o poema sujo, né, é uma tarefa árdua. Né? É uma tarefa horrível. Né? Deve ser terrível estudar aquilo. Eu falei isso para um amigo uma vez, né, e ele terminou que fez um poema e me deu de presente.
Virou Chamava-se poema. Gênio Vieira. Né? E ele disse, Edu, aliás, perdão, Gênio Vieira não, Samuel Santos. E aí ele disse, Edu, tomara que não seja árduo. Ele pegou o meu nome e colocou naquilo ali, Aham, mas com essa questão da ardência. sim. Porque deve ser muito sofrível estudar o poema sujo. Eu prefiro sentir o poema sujo. E eu agora mesmo, eu gostaria de sentir, eu selecionei 2 poemas, eu achei lindo, De Silêncio em Silêncio, amei esse poema, né, página 20, e Meu Coração Nasceu numa Rocha, na página 22. Gente, esse É do é, Retalhos isso, é desse ou que é a do gente está Soma dos falando Inumeráveis? agora, não, é do Do Soma, Soma dos Inumeráveis, Soma dos Inumeráveis. certo. E eu achei esse poema, Meu Coração Nasceu numa Rocha, de uma magnitude, de uma sutileza, de uma profundidade, e um humanismo enorme ali. É porque, é, Marta, É a página 22. 22. Veja só, né? É aquela coisa que a gente diz, a poesia tem sempre que contrariar a percepção formal, né? Então, quando a gente pensa coração, já pensa aquela coisa molenga, né? Já pensa aquela coisa mole, né? Assim, Uhum, coração, coração, né? E na verdade, né? É onde nós somos rocha, porque nós somos ali, humanisticamente falando, né? O nosso suporte. Nós só aguentamos porque o nosso coração é uma rocha. Senão ninguém suportaria o mundo. verdade. Então, na verdade, esse poema ele contraria esse princípio da fragilidade do coração. O meu coração nasceu numa rocha e foi o que se fez primeiro em mim. É o primeiro e o segundo verso. Né? Não os pés ou os ouvidos, veio antes dos olhos, porque eu queria ver antecipado. E só se vê antecipado com o coração. Percebe? Porque a nossa Não, eu intuição. adorei, eu achei assim de uma finesse, não, assim, também, essa coisa dessa percepção, né? Desse olhar clínico, desse forjador de versos, né? Que eu também digo aqui, você é o semeador de palavras, né? Semeando palavras nas rochas. Eu achei magnífico. Eu adoro, né? Inclusive o seguinte, esse livro, por exemplo, né? Ele não ia sair agora. Né? Ele ia sair só no segundo semestre. Agora era para sair um livro que nós estamos construindo com alguns colegas, né? Mas infelizmente nem todos os colegas entregaram os artigos, né? Que são artigos sobre poetas de Pernambuco, Uhum. autoria feminina e também dos homens, né? Lá, dos poetas. Então nós temos um livro, estamos construindo um livro só de artigos sobre esses poetas, né? E alguns colegas, porque estamos muito cheios de coisa, eu nunca vi uma coisa para dar mais trabalho do que a internet. Eu descobri isso agora. Né? Meu Deus, eu estou trabalhando que nem um louco. Né? Muito mais do que no presencial. Né? Então, assim, como eles não apresentaram, eu digo, não, então eu vou soltar o livro de poemas, né? E segundo semestre, ou comecinho do ano que vem, eu vou ver se eu consigo que todos tenham entregue para fazer o livro. Né? Então, assim, quando eu penso um livro, né, eu já vi muita gente pegar um monte de poema e colocar num livro. Né? Mas o livro não é isso. Certo? É construção, né, É professor? construção. Eu passo anos a fio construindo. Né? Claro que às vezes eu pego coisa mais recente e privilegio, né, para publicar. Uhum. Mas tem coisas que estão lá para trás, né, que eu vou e trago e coloco no livro novo. Né? Quer dizer, para ver o que é que essa rocha, né, digamos assim, que move, né, esse dínamo que nos move, que é o coração, né,
se ou se ela, né, enquanto Rocha, se ela recria esse aspecto dessa expressão, dessa linguagem, né, que só a gente é capaz de perceber, né, pela intuição. E nisso aí ele é Rocha mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o que nós vemos, na verdade, é um mundo forjado. E por isso que eu acredito, o Mário Quintana dizia isso o tempo inteiro, a poesia não é apenas a verdade, ela é uma invenção da verdade. Né? Então, essa invenção da verdade, ou uma verdade inventada, para mim, me chama bem mais a atenção, né, do que a verdade É o factual. que diz Aristóteles, né? Ele diz na poética que a história é menos interessante, a poesia ainda é muito mais interessante porque, Com né, vem certeza. Né? a A história é o ficção de fato. mim. Né? Eu fico bravo quando alguém quer dizer, não, chega e diz assim, não, mas isso aqui tem que olhar essa questão do contexto histórico, de por quê? Eu nunca fiz um poema pensando em contexto histórico. Nem eu. Entendeu? Que história é essa? Claro que a gente tem uma relação, que as nossas Claro que nós linguagens vivemos nesse tempo, dialogam. né? Né? Agora, primeiro é a literatura e não a história. E o Aristóteles tem razão quando fala isso. Quer dizer, Toda a é razão. aquela coisa da poesia chata que eu falei. Entendeu? Justamente. A história passa a ser chata. E Na frente falando da de poesia. poesia chata, eu vou falar aqui, professor, de signos secos, que já saiu, eu imaginava que estava no prelo, mas já saiu a sua obra de número 12, né? É, Bem-vindo, signos secos, seja feliz nesse mundo. Porque aí, quando a gente abre o livro, né, a gente já percebe essa aridez, né? Que já vem aqui, olha, a Márcia acaba de chegar, e a Alê, que mora na Alemanha e que é de Recife, disse que você, professor, ainda não perdeu o sotaque. Algumas coisas aí lhe delatam é sendo de verdade. lá. É verdade. Todos E falam isso. aí, A gente escorrega, né? Lá no nordestinês. quer esconder, mas não dá, né? Não Já dá, saiu. não tem jeito. E aí, professor, falando já vem assim, trazendo essa aridez, né? Porque você diz assim, este livro nasceu deserto, neste mar de gêneros e raças, tribo de si mesmo, escândalo de crenças, que não se plantou, este livro seco, signo semente, na umidade das casas e no coração dos homens. Eu sempre, assim, olha, professor, eu não li todos os seus livros, mas, assim, eu percebo na sua escrita essa forte questão do lado humano, né, da questão da humanidade, né? Você sempre se prende. Eu vejo, né, nesse pouco que eu li, eu não posso dizer que isso acontece, mas assim, no pouco que eu li, eu percebo esse seu traço, né? Trazendo aí essa questão, né, tão essencial. Esse nosso lado humano que muitas vezes nós esquecemos que somos. Né? Verdade. Bom, isso aí, na verdade, eu devo ao. Como eu falei, né, eu tive o privilégio de conviver, né, com grandes poetas de Pernambuco, né, com grandes escritores, na verdade, né, com grandes historiadores também. Né, e sobre essa questão da literatura, né, e da humanização, né, da questão da humanização, que lembra inclusive o Cândido também, né, mas quem me trouxe isso foi o Alberto da Cunha Mello. Né, e não foi em nenhuma sala de aula, não foi em nenhum. Foram nos bares mesmo de Recife, quando a gente O sentava, melhor lugar. porque o movimento independente ele fazia os recitais, tinha recital em tudo que era canto, né? Mas um dos pontos onde você tinha um recital fixo, né, era a Rua 7 de Setembro,
onde havia a maior livraria de Pernambuco, uma das maiores do Brasil e da América Latina, cujo dono, inclusive, acabou de falecer, que era o Tarcísio, né, Pereira, e que também foi um grande amigo lá dentro do movimento. E Alberto, ele sempre esteve presente naqueles recitais. Nós recitávamos todos os sábados, né, ali na rua 7 de Setembro, ali nas lojas americanas, na altura das lojas americanas. Né? O cara que era gerente das lojas americanas subia, jogava água na gente lá de cima e a gente não saía da frente da loja. Né? Então, assim, Alberto sempre estava ali e ele depois ia para um bar, que era assim, junto praticamente, o Bar 7, e ele orientava a gente em leituras, né, e nessa questão do fazer literário, né, porque já era um poeta reconhecidíssimo. Né? Para mim, assim, ainda vamos ficar devendo muito ao Alberto da Cunha Mello, né? Como a Jaci Bezerra, que é outro grandioso. Né? Eu acho até que Jaci nem é nascido mesmo em Recife, acho que ele é de Alagoas, mas ele é um poeta assim, gigante também. Né? Então, a gente, quando pensa algumas questões, você viu bem aqui no livro, né, no primeiro texto já, né, é claro que essa literatura ela tem que alcançar esse lado humanístico que você fala, né, e que o Alberto falava para a gente o tempo inteiro, porque nós éramos tudo garotos. Né? Eu devia ter o quê quando conheci Alberto da Cunha Mello? 17 anos, né? 18 anos, máximo 18 anos. Né? De forma que a literatura, para mim, depois do Alberto da Cunha Mello, mudou bastante. Né? Mudou muito. E se eu sou formado hoje em letras, eu devo, inclusive, ao Alberto, porque eu já tinha abandonado 2 cursos. Né? Um eu nem matriculei, o outro eu abandonei, que foi filosofia. Né? E eu estava abandonando o curso de letras, já no 3º ano. Uhum. De forma que ele foi quem me deu uns pega pesado e eu terminando o curso, terminei concluindo o curso. Né? Num bar que ficava junto da universidade, ele me deu um pega. Né? Então, essa concepção da literatura enquanto um valor humano, né, que você coloca, faz todo sentido. Né? Quer dizer, se nós não tivermos isso, nós não temos nenhuma literatura que possa Isso ter me pega qualidade. muito. Quando eu leio um livro, isso me abraça, essa Claro, questão. Isso me consola, isso faz carinho, né? As palavras lógico. vêm. É uma coisa assim muito assim, é emocionante para mim. E me permita, professor, ler uns comentários aqui super interessantes. Aqui o Vidigal, que está lá em Parintins, ele disse assim, quando nós estávamos falando da arte poética, e citamos alguma coisa, diz assim, na época dos gregos, a poesia era uma possibilidade de comunicação com os deuses, que era os valores máximos da visão grega do mundo, realmente. Né? A Márcia Dias, né, sua querida amiga, diz assim, a poesia do Eduardo é nossa, né? Porque agora também é minha. A poesia do Eduardo é uma arquitetura de imagens inimagináveis, né? Tá vendo só, professor? Estão mandando bem aqui nos comentários Ela para é você. leve, né? É igual o livro dela, né? A Sim, o livro Márcia. dela é É a maravilhoso, que leveza tem em o seu pessoa, né? prefácio. Eu nunca escrevi sobre um livro tão fácil para escrever como foi o dela, né? Porque há uma identidade, né, entre a Márcia e o livro. Né? Essa questão da Uhum. leveza está na Márcia como está no livro. Né? O livro de poemas dela, né, que pega exatamente essa questão da leveza. Né? Então, é nela e é no livro. Então, maravilhosa a poesia da Márcia É Dias. Né? verdade, professor. Eu também adorei o livro dela e a É Márcia é muito uma bonito, querida, né? É uma pessoa assim, muito querido. maravilhosa mesmo. E aqui tem um comentário, a Vera Nilce Marialva disse Vera que Nilce. emoção, professor Eduardo. E essa mulher é espetacular. Olha, gente, obrigada, obrigada, querida. Beijo para você. E, professor, voltando aqui ao esse último livro que está fresquinho, né? Saindo, está quentinho aí, né? Eu Ainda nem amei. lancei.
Eu Eu vou amei. te Posso ler mandar, um depois poema? dê seu endereço para eu te mandar os livros físicos, que eu acho que eu só mandei para você os Só mandou o os PDF PDFs, né? dos três, né? Depois a gente conversa nos bastidores, né? Vamos lá, vamos. Vamos sim. Já tô, já me animei, professor, porque eu realmente eu adoro livro físico. Eu leio PDF, mas assim, o livro físico, né, é outro É papo, é claro, outro lance, é outra é outra paixão. coisa, né? E falando de livro, eu amei o poema Livro. Achei assim maravilhoso. E antes, o Ah, está na prefaciador, capa, né? parece que é prefaciador, eu não lembro agora, professor, quem fez esse prefácio do signo seco, signos É secos, quem o foi? Flávio Paes, professor Flávio. Flávio Paes. Ele disse assim: este livro trata da linguagem, ou melhor, do pensamento e da linguagem, expressões compreendidas a partir da concepção de Kant frente às lacunas deixadas quando da construção do conhecimento, visto que somente o solidificamos, segundo este filósofo, por meio das representações do pensamento e experiências diante de objetos desafiadores. E, nesse sentido, signos secos apresenta inúmeros. Eu amei o objeto livro e outros, mas eu tive que selecionar um, né? Com certeza, né? Não, o Flávio acertou em cheio, né? E essa questão da citação dele do Immanuel Kant, né? Na crítica da razão Uhum. pura, né? É lógico, né? Mas essa coisa dos buracos, né? Que se colocam, né? Que você colocou aí tão bem, né? É onde eu acho que está a poesia. A poesia é um entre, né? Não é um defina-se, é um entre, né? Não é lá ou cá, é o entre. O É o entre é que Enzo. não dá para você perceber sem adentrar, né, a questão das nuances do livro. Né? E aí, quando a Professor, estou gente pensa, apaixonada. Estou apaixonada quando a pelo gente pensa discurso. isso, né, o livro, né, enquanto objeto quase sexual, né, mas um objeto apaixonante. Né? Então, aí a gente tem esse espaço do entre. Né? Quer dizer, são essas lacunas, na verdade, onde está a essência poética. Né? Quer dizer, a poesia não Uhum. é o cheio, a poesia é essa lacuna. Né? Eu escrevi sobre isso num outro livro de poemas que eu publiquei em 2015, logo que eu voltei do doutorado, né? Que foi A Palavra Falta. Né? Que aí todo mundo ficava também discutindo, mas que história é essa da palavra falta? Como é que fez o livro? Não sei o quê. E fica aquelas discussões, né? Quer dizer, mas porque a poesia é essa palavra, é essa ausência, né? Ela não é essa coisa cheia, ela é a coisa falta. Né? Percebe? Também uma definição que eu achei bacana do seu poema, você falando de aquele título que é de silêncio em silêncio, né? Também abraça essa ideia, se eu não Que me eu engano, acho que porque eu já não. é do Soma. Acho que é do Soma, né? Sim, é isso, é do livro anterior que nós estávamos falando. Mas esse do livro, da página 19 dos Signos Secos, eu achei assim, apaixonante. Você poderia ler aí para a gente, só para. O professor sabia que a gente Ah, já sim, o passou do livro, nosso né? horário? Eu nem Hã? percebi. Passamos do nosso horário, 10 minutinhos, mas vamos lá. Agora que eu me toquei. Ele está aí na página 19 e está na contracapa, tá? Aqui Ah, olha está só, está a professor, eu não capa e aqui é sabia. a contracapa. Ele está na contracapa. Exatamente porque ele é uma âncora, né? Dessa questão do livro em si, da ideia dos signos secos. Né? Uhum. Eu vou ler. Guardo-me em minhas páginas e sigo invisível em outros riscos. Passo em prateleiras desertas que não me guardam. Mãos que não me olham, segredos no canto da página que não escrevi. Recordo restos em cima da mesa. Faço-me folha a folha. Trago alguma imagem
que não lembro e que não esqueci. Penso a história sem fim. Depois, abro-me em duas pernas e espero teus olhos dizerem sim. Lindo, lindo. Ah, Eu fico imaginando aqui, professor, você criando o artista, né, o poeta criando essa obra, né? E aí eu pergunto, essa criação, esse processo, esse parto, né? Porque não é o final, é o caminho, é o momento dessa criação. Para você, é prazerosa é prazeroso esse momento? Ou você se angustia? Como é que é esse processo aí? não, para mim é sempre muito prazeroso escrever, né? Ah, as pessoas que frequentam aqui a minha casa, e às vezes, muitas vezes, passo por mal educado, né? Porque eu começo a escrever e aí eu divago, realmente eu entro em transe. Eu não ouço mais nada que está ali ao meu redor. Pode estar o maior tumulto do mundo, eu estou concentradíssimo na percepção poética, né? Então, para mim, assim, a escrita é uma das coisas que eu diria que norteia o meu prazer, né? Eu não sinto, né? Eu já ouvi alguns autores falando sobre isso, né? O sofrimento da escrita, né? Eu não consigo encarar o ato de escrever como um ato de sofrimento, né? O sofrimento é a rememoração, pode ser, né? De alguma forma, das impressões das dores, né? Das saudades, sei lá do que, quando se faz uma Mas expressão quando livre. aquele poema, aquela construção não está ali como você Exato, deseja, exato. não dá uma sensação assim de, nossa, não estou conseguindo encontrar, porque a gente sabe, a gente não sabe a receita, mas a gente sabe quando está bom, né? Sim, aí é onde eu te falei. Eu deixo lá por 10 anos, por 5 anos, por um ano, por 3 anos. Deixo e deixo mesmo, né? Ah, porque, assim, eu acredito que essa coisa da insistência do momento, né, não funciona. Uhum. Não funciona. Pelo menos comigo não funciona, né? Como Ângelo Monteiro é outro grande poeta lá de Pernambuco, ele vive dizendo isso, né? Como a gente não tem nenhuma definição para essa questão da construção dessa poesia, né? O que é prazer e o que não é prazer, digamos assim, né? O melhor é quando a coisa não te der prazer, você colocar de lado, né? Uhum. Porque certamente ela não vai dar prazer a outro se ela não foi capaz de te dar prazer. Com toda E certeza. esse outro é o leitor. Quem lê também Claro. não vai gostar. Percebe? Quer dizer, essa é uma coisa que ele usava, né, há muitos anos atrás para dizer para a gente isso, né? Quer dizer, a poesia ela tem Uhum. que dar o prazer da escrita, né? Eu adoro escrever. Eu passo horas em cima de um texto, né? Principalmente se for Uhum. texto de criação, texto poético, né? Porque a gente tem que movimentar, né, a expressão literária, a expressão poética, como é o caso, né, a partir dessa nossa experiência de dor e de alegria, né? Uhum. Então, mesmo com essa experiência de dor, esse texto tem que ser construído com prazer. Eu não Sim. consigo perceber a literatura sem o prazer. E nem Impossível. lendo, nem escrevendo. Se eu É estiver lendo uma coisa e verdade. não me der prazer, eu deixo de lado, né? E Eu eu deixei. sou mais insistente, eu sou mais insistente. Você é mais Eu acho insistente? assim que depende mais da personalidade, mas eu sou mais insistente. Porque quando uma poesia não sai, né, eu faço assim, eu abandono ela, mas não por muito tempo. Eu deixo Ah, ela aí sim, um é isso. tempinho, e aí eu volto, aí assim, ainda não deu, né? Não, tá bom. Mas espera aí, que você vai, né? Eu vou domar você, porque eu sou uma domadora de emoções. Eu não desisto de nada, né? Quer dizer, por isso que eu estou te falando, que eu deixo de lado.
mas não E desista, depois né? retoma, né? Mas Depois é retoma, isso mesmo, entendeu? professor. Sim, porque, E olha só, né, Marta, é, retomar sobre esse aspecto significa também reviver aquele momento. Né? O que estava errado naquele momento que você estava escrevendo? Né? uhum, Então, por exemplo, ah, eu li a Metamorfose e naquela sociedade, há 40 anos atrás, mais de 40 anos, né? uhum. Com 13 para 14 anos de idade. Eu Nossa, pirei. é um livro muito, muito, Não, eu muito. pirei. Eu pirei. E Guimarães Rosa, todas as vezes que eu começava a ler, eu jogava ele lá na parede. Né? Entendeu? Eu não conseguia sair da primeira, Dá segunda uma página. perturbação no juízo. Não, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, e os buracos todos na memória do Jagunço, do Riobaldo. Né? Então, assim, eu não conseguia ler o Guimarães Rosa. Né? Uhum. Então, assim, quando eu retomei o Guimarães Rosa para ler, que foi o momento que eu tinha ingressado na universidade, né, o nível de maturidade, meu nível de maturidade como leitor já era outro. Né? E aí sim eu pude ler o Guimarães Rosa. Existem determinadas leituras, né, embora as pessoas digam assim, não, não tem faixa etária para ler isso e aquilo, mas tem sim. Né? É dizer, eu não poderia jamais ter lido a Metamorfose com 13, 14 anos de idade. Né? Eu pirei durante, E acho o que mais de 10 processo dias. também, eu O li o processo. processo. Né? Não, não tem, quer dizer, há uns 15, 20 anos atrás, talvez, eu já não lembro, mas assim, eu li duas vezes, assim, e ainda está pendente aí outras leituras, Ele é porque, terrível. Ele é terrível. Né? É sim, como Alberto Camus no Estrangeiro. Né? Quer uhum. dizer, terrível. Né? E assim, eu fiquei com raiva do Estrangeiro. Né? Na primeira vez que eu li. Né? É sério. Quer dizer, então, por quê? Porque eu não tinha maturidade para ler o Estrangeiro. Né? Quer dizer, um livro existencialista, assim, É, o supra-sumo do existencialismo. Né? Quer dizer, quem é que tem a maturidade, um garoto de 14, 15 anos tem a maturidade naquela época? Hoje tem, por quê? Porque você tem acesso a várias coisas pela internet. uhum, Mas a nossa claro, geração não se tinha. amadurece mais rápido pela Com questão certeza. Com da, 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 certeza. da facilidade da informação, da pesquisa, né? A Com gente, certeza. quer dizer, na minha época, assim, quando eu iniciei essa questão do gosto pela leitura, anos 80, nossa senhora, a gente era assim, como que muito complicado, difícil o Sim. acesso também, né, Difícil. às Dificílimo. informações. Professor Dificílimo. querido, nós íamos continuar essa conversa aí, porque realmente ficou coisas pendentes, assim, eu fiquei curiosa se você escrevia sobre o erótico e acabei não perguntando, mas Sim, tem assim, muita coisa. Um tem, né? erotismo velado, mas tem bastante Tem, sensualidade né? em vários textos. Porque eu vi Daí, alguma mas estou coisinha tentando ali, mas reunir não... eles num outro livro que se chama. Ué, agora esqueci. Esqueci o título. Né? É não, Palavras Intensas. aham. Então, nesse, que é um título comum, né? Eu resolvi colocar um título comum, que as pessoas percebam logo. Né? Palavras Intensas, pelo menos é um título provisório, mas que eu estou buscando reunir grande parte dessa produção minha relacionada a essa questão do sensualismo e do erotismo. Uhum. Bem, professor, obrigada, viu? Foi um prazer enorme conversar com você. Para mim Como que é bom foi, aprender nossa. com você, né? Eu sou uma esponja, eu nasci no mundo para ser esponja, né? E eu aprendo de pessoas assim que passam por essa janelinha aqui virtual, falando de coisas maravilhosas. Muito obrigada, professor. Se tem alguma coisa que eu não perguntei, se você quiser falar, nos despedimos aqui também. Não, eu confesso a você que eu não esperava, né, ser tão maravilhoso como foi. Né? Você é uma criatura maravilhosa. Eu gosto de pessoas que têm um riso, né, no rosto. Né? É aquilo que eu te falei da poesia. Eu só acredito na poesia se ela estampar esse riso. Né? As pessoas que riem, que sonham, efetivamente, essas pessoas são felizes. Né? E Obrigada, achei que lindo. maravilhoso. Você é uma simpatia.
Muito Ai, obrigado. obrigada, professor. Obrigada. Olha, eu tenho uma visita pendente em Rondônia. Agora eu já tenho Venha. a Larissa, você, a Márcia, também o amigo da Márcia, que agora eu não lembro o nome, Simon, né? O Simon, que Sim, e muita gente bacana, professor. Muito obrigada. Foi um prazer enorme mesmo. Vamos continuar nos falando, porque acho com que certeza. a gente tem muita coisa assim para aprender com você, eu principalmente, né? Que você é um poeta de grande, assim, enorme, né? Nem Enorme. tanto. É só construindo ainda. Muito Nossa, obrigado, mas viu, assim, Marta? já está numa construção assim que aos meus olhos eu gosto, né? Pode ser que outro não goste, mas eu realmente gosto da forma da sua escrita, me identifico, né? Apesar de que não esteja, talvez. A gente vai aprendendo, né? Mas assim, me identifiquei muito com. Vou ler seus livros e já vou comentando também com você. Muito Obrigada, querido. obrigado. Obrigada a Boa todos que noite a estiveram todos. conosco, a todos que estiveram aqui conosco, viu, gente, aos comentários. A Larissa diz parabéns para professor Eduardo, parabéns, Marta, e todos aqui que estiveram conosco. Acredito que nós deixamos aqui uma boa conversa para que vocês Com possam certeza. ouvi-la no IGTV, viu? Vai ficar gravada aqui. Um abraço enorme, professor. Olha, Tchau, tchau. tchau, tchau.